A massa a ser utilizada é composta de duas partes. Para cada 100 partes da massa base, deve-se adicionar 2 partes de catalisador especialmente formulado para o tipo de massa que está sendo utilizada. Para facilitar o controle, retirar cerca de 1 centímetro do catalisador acondicionado em tubo para cada massa base do tamanho da bola de golfe. Antes do uso, deve-se misturar bem a massa para que ela fique completamente homogênea. Como todos os produtos de pintura, recomenda-se remover toda a sujeira existente na boca da lata e fechar bem a tampa após o uso. Existem 3 categorias de massa base a serem utilizados de acordo com a temperatura do ambiente do local de trabalho. Em ambientes onde a temperatura é menor ou igual a 15 graus Celsius, utilizar a massa com etiqueta azul. Nos locais com a temperatura maior ou igual a 25 graus Celsius, recomenda-se a utilização da massa com etiqueta vermelha. E para a temperatura em torno de 20 graus Celsius, utilizar a massa sem nenhuma etiqueta. A vida média da massa base é de 6 meses em ambientes com temperatura de 25 graus Celsius ou menor. Recomenda-se o armazenamento do catalisador em um local refrigerado, com temperatura abaixo de 15 graus Celsius. Agora vejamos na prática o trabalho de aplicação de massa de poliéster. Antes de iniciar os trabalhos, deve-se preparar as espátulas e bandeja. É importante a utilização adequada de vários tipos de espátulas para cada dimensão e forma da área de pintura. Para regiões grandes, recomenda-se a utilização de espátula dura e larga. Para regiões curvas, recomenda-se a utilização de espátula de borracha ou espátula de plástico, por possuir a flexibilidade. Existem vários tamanhos de bandejas metálicas e de plástico. Retirar e colocar somente a quantidade necessária sobre a bandeja. Adicionar o catalisador na massa na proporção de 2 para 100 partes, como foi dito anteriormente, e misturar bem até que haja uniformidade na coloração da mistura. Deve-se tomar cuidado para que não haja entrada de ar na massa e formação de bolhas. Limpar a superfície lixada com a lixa número 80 e, após o desengraxamento, passar para o trabalho de aplicação da massa. Não se deve aplicar a massa em uma única camada. A primeira demão deve ser feita espalhando-se o máximo possível, sem que haja entrada de ar. Em seguida, deve-se repetir a aplicação de massa por mais algumas vezes. A massa deve ser aplicada em camadas bem finas nas bordas. Tomar cuidado para que não haja marca das junções formadas pela espátula ou o aparecimento de orifícios. Se o preenchimento de orifícios ou depressões mais profundas não for possível com a aplicação de uma única camada de massa, após a sua secagem, deve-se aplicar uma outra camada. Como a massa gera calor, o restante da massa não deve ser jogado junto com outros resíduos e deve ser acondicionada em lata vazia apropriada para o seu descarte. Também recomenda-se que as espátulas e bandejas sejam limpas antes que a massa endureça. O tempo necessário para a secagem da massa varia com a temperatura do ambiente. Normalmente, após 4 a 6 minutos, pode-se verificar a secagem ao toque, mas para o lixamento, deve-se esperar de 30 a 40 minutos. Se for utilizada a secagem forçada a 50 graus Celsius, pode-se continuar os trabalhos de repintura após 15 a 20 minutos, mas devem ser observados os seguintes pontos. Número 1. Iniciar o aquecimento depois da verificação ao toque do estado da secagem da massa aplicada. Número 2. A temperatura da superfície não deve exceder 50 graus Celsius. Número 3. Não aquecer ou resfriar a massa rapidamente. Pode-se utilizar as ferramentas de lixamento manual mostradas para limpar e preparar a superfície metálica, ou ainda escolher o tipo de lixadeira adequada para a finalidade. Após a verificação de que a massa aplicada está completamente seca,
Com auxílio da lixa manual, pode-se utilizar a lixadeira orbital ou lixadeira de dupla ação com lixa número 80 para lixamento grosso. Em seguida, faça o aplanamento da superfície. O excesso de aplicação da massa é mais fácil ser retirado com uma talhadeira do que com a lixadeira. Vejamos agora a correção da superfície com o lixamento manual, utilizando lixa número 120 a 180. Verificar com o tato a existência de deformações. Se houver alguma depressão, deve-se aplicar a massa novamente. Utilizando-se a lixa número 240, suavizar os contornos do lixamento formando chanfros bastante suaves. Para que haja boa aderência da tinta nova na camada da pintura antiga, deve-se passar a mesma lixa nas regiões próximas aos chanfros. Nos locais onde não é possível a utilização da lixadeira, deve-se lixar manualmente. Com o uso de um bico de ar com ponta, limpar a sujeira e restos de raspagens existentes nas fendas e nas partes internas, e em seguida, com o uso de solução desengraxante, realizar o desengraxamento da superfície.